João capítulo 12, versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar, em algumas versões uma ceia, ali prepararam um jantar de honra, uma ceia para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele falou isso por se interessar, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu-lhe Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Exaltamos, Pai, o Teu nome. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado por cada pessoa. Obrigado, Senhor Deus, por este ambiente de glória e graça e de manifestação do Senhor aqui, Pai. Muito obrigado. Alcança cada coração. Fala conosco. Hoje é um dia especial. Já louvamos o Teu nome. Foi um momento muito gostoso. Ó Deus, o momento de expressar a nossa adoração, agora o momento de palavra, logo mais a ceia, nós ansiamos para que o Senhor se manifeste e continue movendo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos a vida de cada um, nós entregamos, ó Deus, e abrimos o nosso coração ansioso para ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema desta mensagem é iniciando um novo capítulo. Iniciando um novo capítulo. E quem aqui gostaria de iniciar um novo capítulo na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com Deus? Quem aqui está desejoso disso? 2025 é um tempo de começar um capítulo novo. Quem aqui realmente está buscando em Deus, falando: Senhor, algo novo, Senhor, algo novo, muda, ó Deus. Então, se você está satisfeito ou não está satisfeito, este é o momento de clamar por um capítulo novo, de começar um capítulo novo, iniciar um capítulo novo. Todos nós temos uma história a contar, todos nós, do menor ao maior, e é uma história única, é uma história peculiar, mas talvez esteja na hora mesmo de começar um capítulo novo, esteja na hora mesmo de iniciar um capítulo novo na sua vida. Há situações que nós enfrentamos, e cada um sabe disso, né? Como foi o seu ano de 2024, como está sendo este ano de 2025. Há situações que passamos pela vida que elas são bem complicadas, bem difíceis, e aí chega aquele momento da gente clamar a Deus: Senhor, até quando, Senhor? Até quando, meu Pai? E nós clamamos e pedimos: Deus, muda essa página, vira esse capítulo, vamos começar um novo. O salmista, no Salmo 13, ele começa assim, tanto o versículo 1 como o versículo 2, e eu vou ler alguma parte do 2, ele diz: até quando, Senhor, terei essas inquietações? Até quando essa tristeza no coração, dia após dia? Até quando, Senhor, o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando?
Quem aqui já fez essa oração? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Pois é, chegou o tempo de um capítulo novo. Então, até quando pode ser? Até agora, daqui para frente, algo novo começa a acontecer. Algo novo Deus tem para a sua vida. Cada novo capítulo é uma chance da gente deixar para trás o que não serve mais e nos aproximar ainda mais de Deus. Então, cada novo capítulo é essa chance, essa oportunidade que Deus nos dá de provar algo novo, Nesse capítulo que nós lemos, o capítulo 12 de João, mas se a gente observar o capítulo 11, e por isso que o tema é iniciando um novo capítulo, porque a gente vai ver isso, porque no capítulo 11 de João, Lázaro estava morto. O Lázaro estava morto, mas no capítulo 12, ele está sentado à mesa com Jesus, participando da ceia. Então começou um novo capítulo. No capítulo 11, Lázaro cheirava mal. Aliás, a casa cheirava mal. Era um cheiro de velório nessa casa. E não é um cheiro agradável, né? Mas no capítulo 12, a fragrância era de um nardo puro que inundou a casa com todo aquele perfume. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. No capítulo 11, as irmãs Marta e Maria, elas estavam chorando, mas no capítulo 12, elas estavam vibrando de alegria. Começou algo novo naquela casa. No capítulo 11, o testemunho de Lázaro era um testemunho de morte, mas no capítulo 12 é um testemunho de vida. E é isso que nós vamos provar neste ano, um novo capítulo iniciando na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Quem aqui gostaria de iniciar um novo capítulo? Quem aqui quer abrir o coração e falar, Senhor, começa um novo capítulo, começa uma nova história, vamos virar a página, vamos começar algo novo. Quem aqui quer ter uma experiência nova com Deus, começando um novo capítulo? Eu creio que todos nós. Então vamos ver algumas atitudes que nós lemos nesse texto do capítulo 12 de João, que é referência para nós para iniciar um novo capítulo, uma nova história na nossa vida. A primeira coisa que eu identifico para iniciar um novo capítulo, precisa fechar o capítulo anterior. Para iniciar um novo capítulo na nossa vida, na nossa história, você tem que fechar. Não pode continuar com o capítulo anterior aberto, então você tem que fechar para começar um novo. Quem esteve aqui quando veio o pastor Gedimar pregando aqui à noite? Não foi esse o primeiro ponto também que ele falou? Para iniciar um novo ciclo, nós precisamos fechar o ciclo anterior. Para iniciar coisa nova, nós temos que fechar um ciclo anterior. Então, Lázaro foi um grande amigo de Jesus, a família toda, a irmã Marta e Maria, mas no capítulo 11, ele adoeceu. No capítulo 11, ele morreu. E no capítulo 11, ele apodreceu. Então, ele não só morreu, mas chegou num estágio bastante impossível para nós, homens, imaginar que o capítulo 12 ia ser essa mudança tão grande. Impossível imaginar na sua vida hoje, talvez você esteja pensando, que está tão difícil, está tão apodrecido, está tão... que eu não acredito num novo capítulo, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus está aqui para começar algo novo na sua vida e na sua família. Mas no capítulo 12, depois de ter adoecido, morrido, apodrecido, agora ele estava tomando uma refeição. Quem imagina que há pouco tempo atrás ele estava morto, ele já estava enterrado. E aí você vem no novo capítulo, ele está se alimentando, como que pode? Um morto se alimentar, e ele estava se alimentando. A história do amigo de Jesus, Lázaro, não terminou no cemitério. A história do amigo de Jesus terminou na ceia. A sua história não vai terminar num cemitério, a sua história vai terminar na ceia. Os seus sonhos não vão morrer, mas os seus sonhos vão ser restaurados nessa noite para começar algo novo na sua vida. E deixa eu dar aqui abrir um parênteses, até mesmo para profetizar algo sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Então levante a sua mão que eu quero profetizar que quem está afastado dos caminhos do Senhor na sua casa, vai voltar para a presença do Senhor. Quem está afastado da Santa Ceia, vai voltar para a mesa do Senhor.
Quem está afastado em 2025 vai voltar para a casa do Senhor Jesus. Seja um filho, seja um marido, seja a esposa. Este é o ano de começar algo novo na sua casa, na sua família, e que Deus vai mudar a história. Alguém da sua casa que desviou, este é o ano de ele voltar. Se alguém morreu espiritualmente, se alguém já está apodrecendo na fé, a história não vai terminar na sepultura, mas ele vai voltar para a casa do Senhor, e vocês vão ver e vão testemunhar o que Deus fez na sua casa, na sua família e na sua vida. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Não tem como, queridos, iniciar um novo capítulo sem fechar o capítulo anterior. Não tem como, se um capítulo se fecha para iniciar um próximo, não tem como então iniciar sem fechar. Jamais duvide do poder do recomeço. Com Deus a gente jamais pode duvidar. Olhando a história de Lázaro no capítulo 11, poderíamos aos nossos olhos duvidar, mas com Deus jamais duvide, porque Deus tem todo o poder para mudar. Então você nunca alcançará o novo enquanto você não procurar, enquanto você estiver procurando manter o velho. Enquanto você estiver mantendo o velho, você não vai provar do novo. Por isso que tem que fechar o capítulo para provar. Muitos não avançam para um capítulo novo, para uma história nova, porque não conseguem mover da onde que estão. Então não consegue perdoar. Deus está falando, perdoa. Não consegue perdoar, uma raiva, uma ira no coração. O coração tem ódio, tem raiz de amargura, tem inveja e está agarrado naquilo ali e não avança. A vida fica emperrada, a vida fica estagnada. Não acaba nunca esse capítulo, não começa nada novo, porque estão agarrados nisso. Não se impõe contra o pecado, continua pecando. Aliás, tem os pecadinhos de estimação, e isso impede de fechar um capítulo e começar um capítulo novo diante do Senhor. Estão sempre em cima do muro. Já viu aquela pessoa? Sempre em cima do muro, é um pé aqui na igreja, outro pé no mundo, e não toma uma decisão, não se coloca diante de Deus de fato e de verdade, vive postergando, não assume uma postura de crente. Não assume, até hoje não batizou, até hoje não é membro da célula, até hoje não assumiu a liderança da célula, até hoje, então fica parado, estagnado, está na igreja há anos, cheios de talentos, mas enterrados. Aliás, falamos sobre isso hoje de manhã. Quem veio foi uma bênção, e você que não veio, perdeu uma grande oportunidade. Mas essas pessoas não avançam porque não conseguem fechar isso, fechar um capítulo para começar um capítulo novo. Lázaro foi um grande amigo de Jesus que chegou naquele estágio de estar apodrecido, mas começou uma nova história. Ele saiu daquela condição de cemitério, de morte, de apodrecimento para vida, e vida em abundância. E se a gente olhar João 12, 24, ele vai falar que a gente tem que morrer mesmo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. Para você produzir muitos frutos, você tem que matar algumas coisas aí. Você tem que matar essas coisas que eu falei acima aqui. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode continuar desse jeito. 2 Coríntios 5,17, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Então o segredo é você estar em Cristo e viver coisas novas, porque com Deus é sempre novidade de vida, sempre. E para a gente fechar esse primeiro ponto, Colossenses 3 e 4, ele diz, o velho homem morreu, a nova vida está guardada com Cristo em Deus. Sim, Cristo agora é a sua vida. E quando Ele voltar, vocês participarão da sua glória. A nossa vida, para a gente começar um capítulo novo, a gente tem que começar em Cristo. Em Cristo, não tem jeito. Então vamos fechar esse capítulo e começar um capítulo novo. Vamos fechar esse capítulo de esfriamento, desvio da presença do Senhor e começar um capítulo novo, assumindo um compromisso com Deus, na presença do Senhor Jesus. Segundo lugar, para iniciar um capítulo novo,
Jesus tem que ser o convidado de honra. Jesus tem que ser o convidado de honra na sua vida, na sua casa, na sua família. Não tem como começar algo novo numa expectativa espiritual, divina, se Jesus não está presente, se ele não for um convidado de honra. Versículo 2, eles falam assim: ali prepararam um jantar, uma ceia para Jesus. Em uma outra versão ela diz: fizeram um jantar de honra a Jesus. Marta servia à mesa e Lázaro estava sentado ali com ele. Então, quem era o convidado de honra aqui nesse lugar, nesse jantar? Quem era o convidado de honra? Não era Jesus? Ele era o convidado de honra. Quem é o convidado de honra na sua vida? Quem é o convidado de honra na sua casa? Quem é o convidado de honra na sua família? Quem é o convidado de honra na nossa igreja? Se ele é um convidado de honra, ele está presente. E se ele está presente, alguma coisa de especial nós temos que fazer. Se ele está presente, ele merece realmente algo que vai honrar. E ele merece isso. Então, começa o capítulo novo na vida desses amados irmãos, Lázaro, a Marta e a Maria, num grande estilo. O convidado para sentar à mesa não era mais do que Jesus. Então, o convidado para sentar à mesa era Jesus, e ele ia receber todas as honras na casa. Ele estava ali sentado para uma refeição, e era o convidado principal, o convidado de honra daquela família. As casas que começa aí no capítulo, que estava no capítulo anterior, era uma casa que estava em luto, mas esta casa no capítulo 12, é uma casa de festa, de alegria, de ceia, de mesa, de jantar, de coisas maravilhosas da vida. Então Jesus foi convidado, ele está presente e ele estava presente naquela casa. É interessante que o versículo, em algumas versões, no versículo 1 vai falar: Jesus foi. Jesus veio, em outras versões. Eu quero dizer que Jesus, ele veio aqui. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Então ele precisa ser honrado. Ele precisa ser honrado. Então ele veio e ele está aqui. Ele era um convidado de honra. E interessante que o versículo 2 ele vai falar assim: e prepararam e serviram. Então o fato de Jesus chegar, ele veio, gerou também no coração deles uma expectativa de fazer algo para Jesus. Se Jesus veio, nós vamos preparar algo e vai ser sublime, vai ser algo maravilhoso. E eles prepararam. A preciosidade da presença de Jesus está no nosso meio e nós precisamos fazer alguma coisa que honre essa grandeza do Senhor Jesus. Jesus está no nosso meio, o que a gente pode fazer? Pelo menos um glória a Deus, Jesus, o Senhor está aqui no nosso meio, aleluia, o Senhor está aqui no nosso meio. Então eles deram essa honra, agora eles fizeram de uma maneira bem peculiar, bem própria de cada um deles, tanto Lázaro, Maria e Marta. E eu vou começar com Marta, como que ela honrou Jesus. Marta diz o versículo que ela servia, só essa palavra, esse verbo já define muita coisa. Marta servia, era uma gigante no serviço, ela fazia isso com prazer, ela era proativa. Você já viu aquela pessoa que você não precisa falar nada, mas ela vai e faz, ela inicia, ela tem ideias boas e coloca a mão na massa e faz. Marta é essa daí, ela é gigante no servir, ela é proativa, ela trabalhava nos bastidores, às vezes ninguém estava vendo ali, mas ela estava produzindo a logística, a alimentação, e buscar isso e buscar aquilo. Então ela trabalhava, ela servia, organizando e preparando o alimento. Se aquele alimento chegou na mesa, quem é que fez? Marta. Com todo prazer, com toda alegria, ela fez esse trabalho para o Senhor, um trabalho digno. É um trabalho digno de uma pessoa que está escrevendo um novo capítulo. Um trabalho digno. Enquanto nós estamos sentados aqui, enquanto nós estamos aqui dentro confortáveis, mas tem uma equipe trabalhando aqui por fora. Tem uma equipe que não aparece muito aqui na frente, mas é um trabalho digno. E essa equipe que trabalha, nós temos que honrar essa equipe também, porque ela trabalha afinco. Você conhece algum diácono da nossa igreja? Será que eles merecem uma salva de palmas pelo trabalho de serviço que eles fazem?
Então os diáconos estão aqui, também tem a equipe aqui da sonoplastia, tem a equipe da mídia, tem um ministério de louvor, que também trabalhou e chega aqui bem mais cedo do que nós para preparar isso. Tem o departamento infantil, tem as meninas da intercessão. Aliás, não posso nem falar das meninas, porque agora os homens também estão na intercessão. Aliás, você está convidado, entra lá, faça alguma coisa para servir a Jesus com fogo mesmo. Então tem o departamento tem a intercessão, departamento infantil. Os adolescentes também não estão aí? Tem uma equipe trabalhando com adolescente, ministérios de louvor. Então tem equipe trabalhando e fazem isso com prazer e com alegria. É a Marta que está lá preparando para que a mesa seja posta e para que o convidado, que é Jesus, receba o melhor, com excelência, porque ela não está fazendo para homens, ela está fazendo para o Senhor Jesus. Ela não vem aqui por causa de um e de outro, mas ela veio por causa de Jesus, e se Jesus está aqui, nós vamos fazer o melhor para ele se sentir honrado neste lugar. Se Jesus está aqui, ele merece o melhor de nós, o nosso melhor trabalho com excelência. Agora, vamos para Maria. A Maria, diz a Bíblia, que ela adorava, ela era aquela gigante da adoração. Ela pegou o melhor que ela tinha para adorar, ela pegou o mais caro, ela pegou o mais valioso, ela pegou aquilo que custava para ela, aquilo que realmente fazia diferença na vida dela, e falou: esse aqui é para o meu mestre, esse aqui é para o meu Senhor Jesus. Uma gigante na adoração. E a forma da Maria adorar era uma forma muito singular, ninguém fazia isso, era muito espontâneo da parte dela, era uma forma muito liberal de chegar aos pés de Jesus e derramar, e chorar, e louvar a Deus. Era muito espontâneo e também era muito extravagante, que chamava a atenção. E é muito gostoso quando a gente vem para a igreja e tem alguém que adora o Senhor com muita extravagância, e começa a dar glória, e começa a dar aleluia. A gente ouve a voz aí do irmão gritando: glória a Deus, aleluia. E aí isso era Maria. E alguns olham e falam: nossa, como que esse irmão grita, como que esse irmão faz isso? Você percebeu que no texto também teve um que colocou alguma objeção a esta adoração de Maria? Que estava preocupado com o valor. E aí eu quero fazer uma pequena observação, é para a gente desconfiar, né? Quando a pessoa ama muito a pobreza e não percebe o pobre, e não olha para o pobre, mas ama a pobreza, esse a gente tem que desconfiar. Era o caso de Judas, e ele estava debochando daquela adoração de Maria, mas Maria não estava nem aí, porque Maria tinha um coração curado, sarado. O que ela queria era estar ao pé do mestre, e se alguém falasse alguma coisa, glória a Deus. Se alguém quisesse falar mais alguma coisa, glória a Deus de novo, porque a Maria queria era só adorar ao Senhor. A forma dela de adorar era uma forma livre. Não estava preocupada se tinha um irmão aqui olhando, se tinha outro de lá olhando, mas ela estava dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e derramando o melhor aos pés do Senhor Jesus. Derramando o melhor. Aliás, a gente vê esse texto, o óleo na verdade é para a cabeça, não seria para os pés. Os pés, o costume era lavar, mas nós que colocamos os pés nessa terra, temos os nossos pés sujos, mas Jesus é o único que pisou nessa terra e não tem nenhuma sujeira, não tem os pés sujos. Por isso que Maria foi nos pés e lavou os pés com o próprio perfume e enxugava com seus cabelos. Então Maria tinha uma forma singular de adoração, não se importava com quem estava olhando, se tinha ajuda, se não tinha. O que ela queria falar: Jesus, eu quero te honrar com o meu melhor, eu quero te honrar com o meu melhor. E não precisava dar nenhum comando para ela, ela mesma tomava a iniciativa e ia para a adoração. Ela embelezou aquela reunião. Eu fico imaginando aquela mulher derramando aquele perfume. O perfume exalou a casa toda, por onde quer que passava aquele perfume, deveria ser um perfume muito, mas muito cheiroso. E aquela mulher então tomou essa iniciativa e fez aquele ambiente daquele local ser um ambiente diferente. O que transforma o ambiente aqui? É a presença de Jesus, mas a presença de Jesus no nosso meio precisa ser honrada. Se nós ficarmos com os nossos braços parados, se nós ficarmos com os nossos braços cruzados, se nós não fizermos nada, a presença de Jesus não vai fazer diferença neste lugar. O que vai fazer diferença é a presença de Jesus,
mas você derramar o melhor que você tem aos pés dele, reconhecendo que ele é o único Senhor e Salvador. Aliás, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele, Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará. Glória a Deus. Então, ela foi uma gigante na adoração. Foi uma gigante. E Jesus está presente neste templo. Jesus está presente aqui agora. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer receber a sua adoração como a da Maria. Ele quer receber o seu glória, Ele quer receber o seu coração, Ele quer receber o seu aleluia. Ele quer falar: Senhor, eu vou derramar o melhor nos teus pés nessa noite. Agora o Lázaro, qual era o verbo para Lázaro nessa situação que Jesus veio, está presente, se Marta servia, se Maria adorava, e Lázaro? O verbo estava assentado. Estava sentado à mesa com Jesus. Parece pouco, né? Parece pouco, estava sentado à mesa com Jesus. Mas se a gente olhar para o capítulo 11 e olhar para o capítulo 12, é muito. Esse homem estava morto, agora ele está em pé na presença do Mestre. É a sua vida que estava morta no pecado e agora está vivo aqui na presença do Senhor Jesus. Isso é muito, queridos, isso é muito. Você pode até ter esquecido disso, porque no capítulo 11 ele adoeceu, ele morreu, ele apodreceu, mas no capítulo 12 agora ele está diante do Mestre. Ele está diante do Mestre. Ele é testemunha viva do milagre do Senhor Jesus. Quem aqui é uma testemunha viva do que Deus fez e transformou a sua casa e a sua família? Quem é um testemunho vivo do poder de Deus, do milagre de Deus? Quem é um testemunho vivo? Quem é um testemunho vivo? Olha para o seu irmão e fala: você é um testemunho vivo do poder de Deus. Tem gente que está aqui no nosso meio, queridos, que é um testemunho vivo. Tem gente que está aqui no nosso meio que você nem imagina o que passou. Tem gente que está aqui no nosso meio que você não tem nem em pensamento o que passou. Era na sombra da morte, e Deus o ressuscitou, e Deus fez um grande milagre. E por isso que nós temos que realmente festejar. Isso é maravilhoso. Se a gente olhar, nós tivemos aqui na quinta-feira de manhã, no 6 horas por nós, e foi um grupo maravilhoso, e estava aqui conosco o Rico. O Rico está aí? Glória a Deus, está lá atrás. Você ouviu o testemunho deste homem, queridos, você chora de ver o poder de Deus, a alegria que ele está agora. E foi assim, diante daquela situação de transformação, mudou o capítulo. Podemos dizer que ele estava no capítulo 11, com a família, a esposa, a filha morta. Mas no capítulo 12, a gente vê esse homem aqui falando: Jesus nos levantou, Jesus restaurou a nossa vida. Hoje a família está aí, e hoje ele fala assim: eu vivo para servir ao Senhor Jesus. Um testemunho vivo do poder de Deus. É esse Lázaro assentado, e agora o próprio testemunho dele arrebata multidões. Arrebata multidões, porque a gente vai ver isso, e é o terceiro ponto para a gente fechar, mas a gente vai ver isso, que não só Jesus atraía as pessoas, mas o testemunho de Lázaro. Então, um testemunho vivo do poder de Deus. A gente já ouviu algumas vezes também o Cláudio Almiro contar o testemunho dele. Pastor Cláudio Almiro está por aí? Então esse homem, estou vendo ele, está lá atrás. Este homem, pelo testemunho que ele conta, era uma escória da sociedade. Não tinha jeito, nem para ele, nem para os irmãos. Mas um dia, estava no capítulo 11, morto, apodrecido. E o que Deus fez? Levanta este homem, tira da podridão, tira do sepulcro e traz para a presença do Senhor. Hoje é um pastor pregando a palavra num culto da tarde que ministra a libertação e salvação. Quem faz isso, querido? É o poder de Deus, é o Senhor Jesus. E Ele está aí hoje servindo ao Senhor. Hoje de manhã nós tivemos aqui a ministração sobre o dia da visão. E quem ministrou uma das ministrações foi o Davi Cecílio. Davi Cecílio está por aí? Está ali, ó. E um dos testemunhos dele é que ele era aquele homem mas bem ateu, que não acreditava em nada da palavra. Mas olhando Jesus na vida da esposa, olhando Jesus na vida da sogra, ele falou: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E de repente ele abre o coração para Jesus, e é aqui nesta igreja, e vai para uma célula. Hoje ele é um supervisor de célula. É isso que Deus faz no nosso meio, queridos. Nos tira do sepulcro e nos traz para a vida, e para a gente fazer
algo para ele. Então, a gente vê que Lázaro sentado não era pouca coisa. Lázaro sentado ali era muita coisa, era muita coisa. E para a gente fechar, para iniciar um novo capítulo, o nosso testemunho de fé, ele tem que influenciar. O nosso testemunho de fé, ele tem que influenciar. E é isso que nós acabamos de falar. Se a gente olhar o versículo 9, o 9, o 10 e o 11 do capítulo 12 que nós lemos, ele diz: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitou dentre os mortos. Então não era só por causa de Jesus. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também quem? Lázaro, não só Jesus, mas também Lázaro. Pois por causa dele, por causa de Lázaro, estavam se afastando os judeus e crendo em Jesus. Então o testemunho daquele homem influenciava. O testemunho daquele homem atraía, o testemunho daquele homem fazia diferença naquela cidade. Quando começamos um novo capítulo na nossa vida, o nosso testemunho vai influenciar aqui na terra, em qualquer lugar que você for. Seu testemunho da presença de Deus, de Jesus na sua vida vai influenciar. Se você chegar no seu serviço, não tem como chegar e ser um crente secreto, agente secreto. Tem algum crente agente secreto aqui que ninguém sabe no seu serviço que você é crente? Eu me lembro de um tempo atrás, muitos anos atrás, e aí tinha um colega que ele era crente. E aí nós chegamos num local que era uma confraternização, e de repente eu comecei a falar de Jesus, e ele se aproximou, esse colega, e começou a interagir. E de repente alguém que estava próximo, que era colega também, falou: ué, você é crente? Falou: sou da igreja tal. Gente, não tem como, se Jesus está na nossa vida, se a vida entrou em nós, se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus entrou em nós, é vida, queridos, não tem como. Vai começar um novo capítulo, é uma nova vida, tem que influenciar. Então vai influenciar na terra, mas também vai alegrar o céu, e eu tenho uma outra notícia: vai incomodar o inferno. O seu testemunho vai incomodar o inferno, sim, porque se a gente olhar Lázaro, eles ficaram assustados e falaram: vamos matar este homem também. O seu testemunho tem que incomodar o inferno, o seu testemunho tem que sacudir o inferno, o seu testemunho tem que ser algo que vai arrebatar multidões. Pessoas vão vir a Jesus só de ouvir falar o que Deus fez na sua vida. Só de ouvir falar o que Deus fez na sua vida. Não se começa um capítulo novo apagado, sem vida, sem testemunho. Isso não é um capítulo novo, isso é capítulo velho, isso é homem que ainda não nasceu de novo e precisa nascer de novo. Então começa um capítulo, para começar um capítulo novo, tem que ressuscitar, tem que estar morto, apodrecendo, e Jesus está te ressuscitando. Quando Lázaro sentou naquela mesa, o testemunho vivo do poder de Deus, não tem como, é a luz que está iluminando aqui. A palavra do Senhor diz: não tem como colocar uma luz debaixo da cama para clarear um ambiente, se coloca em cima. Então você é essa luz, quando aceita Jesus, quando anda com Jesus, é essa luz que brilha por onde quer passar, por isso que chama a atenção, Testemunho de Lázaro evidenciava um capítulo novo na vida dele. Um capítulo novo estava começando na vida dele. Se a gente olhar na própria palavra do Senhor, vocês vão lembrar disso, lá em Marcos 5, vai falar de 3 famílias. Capítulo 5 de Marcos é maravilhoso. Eu gosto muito do livro de Marcos, porque é Jesus em ação, é na prática. Tem muito ensinamento, mas é mais a prática de Jesus. Então, capítulo 5, se a gente olhar, parece uma história de terror, parece uma história de muita tragédia, parece uma história de tristeza. Mas se a gente olhar o final, quando Jesus entra naquelas vidas, muda a história. O primeiro deles é o gadareno. Lembra do gadareno? A Bíblia diz que aquele homem atormentava a cidade, aquele homem andava pelos sepulcros, aquele homem andava com cacos na mão, se rasgando. Aquele homem, quem via,
aquele homem já saía correndo. Eu não sei se você já morou no interior, mas sempre no interior tem umas histórias assim, né? Daquela pessoa que está lá e os nossos pais falam, não sai não, que o fulano está vindo. E aí você olhava alguém que parecia, você já saía correndo. Então era esse homem nessa cidade. Mas só que não era para as crianças, era para todo mundo. E diz a Bíblia que ninguém conseguia guardar, nem com corrente, ele quebrava as correntes. Era um homem que estava completamente atormentados pelo inferno, pelos demônios. E Jesus vai até aquele homem. E é muito interessante que nesse capítulo 5 de Marcos, o primeiro é o Gadareno, e Jesus vai até ele. O segundo é Lázaro, Jairo. E Jairo, na verdade, é ele que vai até Jesus. O terceiro ali é a mulher que estava com fluxo de sangue, e ela também vai até Jesus. Mas eu fico olhando para esse homem, porque Jesus atravessou o lago por causa dele. Atravessou por causa dele. Eu creio que tinha alguém orando. Eu creio que alguém falou em oração, e aí Jesus foi até lá. E a história deste homem realmente era uma história degradante para todo mundo. Na verdade, era aquela escória da sociedade que ninguém queria ver. E Jesus foi até lá. E diz a Bíblia que quando Jesus chegou lá, aquele homem foi completamente liberto. Os demônios saíram deles. E diz a Bíblia que eram legiões de demônios. E eles entraram nos porcos, você conhece a história, e se lançaram ao mar. E depois disso, diz a Bíblia que aquele homem estava vestido, porque ele só andava nu, ele estava vestido, assentado, em perfeito juízo. Vestido, com as vestes brancas agora, alvo como a neve, porque foi lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, assentado, porque estava aos pés do mestre como Lázaro, e estava em perfeito juízo. E Jesus, ele fala com Jesus, Jesus, deixa eu ir contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Vai para casa, vai para os seus, anuncia tudo o que eu fiz na sua vida, dê o testemunho, influencia essa cidade, ganha essa cidade para Jesus, abre uma célula, começa um trabalho. E foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Aquilo que estava morto, apodrecendo, aquilo que era o caos, Deus transforma em vida. E assim foi com Jairo, e assim também foi com a mulher com fluxo de sangue no capítulo 5. Aquilo que era uma história de terror, de repente vira uma vitória grande, um novo capítulo. Começou na vida daquelas pessoas. Então, não se pode começar um novo capítulo sem um testemunho que influencia. A nossa fé no Evangelho do Senhor Jesus é que molda o nosso caráter e o nosso comportamento. Se Jesus entrou em nós, queridos, Ele vai mudar. Se Jesus entrou em nós, a conversão é genuína, não tem como você manter e ser o mesmo, porque você vai mudar. E você vai mudar. E eu queria orar por você, vamos ficar de pé? Aleluia. Feche seus olhos. Você falou e você se manifestou que quer começar algo novo, um capítulo novo. Não se começa sem fechar o capítulo anterior. Não se começa sem convidar a Jesus para ser o convidado de honra. E certamente, se você começar um capítulo novo hoje, o seu testemunho vai mudar. Vai influenciar por onde quer que você passar. Então o apelo, ele é bem direto, objetivo, claro e sem rodeios. E você entendeu. Porque o convidado de honra está aqui no nosso meio. E ele mesmo que falou o seu coração. Alguma vez você já expressou o seu amor de uma forma que lhe custou alguma coisa? Assim como Maria. Alguma vez você expressou o seu amor por Jesus de uma forma que lhe custou alguma coisa? Pois bem, nessa noite, este é o momento. O que você tem de mais precioso, o que você tem de mais valioso, o que você tem de mais precioso e caro, é o que você pode entregar para o Senhor Jesus nessa noite. O seu coração. O seu coração é um bálsamo. É um vidro de um perfume caríssimo.
E é isso que você tem que derramar diante do Senhor Jesus nessa noite. Então o meu apelo nessa noite é: quem quer derramar o seu vidro de nardo puro aos pés do Senhor Jesus? Quem quer adorar ao Senhor Jesus e reconhecer que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador, e dar toda a honra a Ele? Quem aqui nessa noite quer fazer isso? Levante a sua mão bem alta. Eu quero derramar o meu coração diante do Pai. É o bem mais precioso que eu tenho e eu vou derramar. Levante bem alta a sua mão. Glória a Deus, eu estou vendo a sua mão. Levante bem alta a sua mão. Esta é a noite de começar um novo capítulo. Esta é a noite de sair do capítulo 11 e começar o capítulo 12, sentado, adorando, trabalhando, servindo ao Senhor Jesus. Então não perca a oportunidade. O Senhor Jesus está aqui e Ele espera de você honra, Ele espera de você adoração, Ele espera de você o reconhecimento que só Ele pode mudar o capítulo. Só Ele pode começar algo novo. Para de postergar, para de adiar, para de deixar para amanhã. É hoje. A mudança começa hoje. A mudança começa hoje. Você que está distante, esfriou, desviou, você que está naquele estágio assim de morrendo na fé. Talvez não chegou a estar morto, apodrecido, mas está morrendo na fé. Este é o momento também de você vir aqui. Este é o momento. Ministério de louvor, faz favor, vamos cantar um cântico. Enquanto o Ministério de Louvor canta, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para derramar o seu melhor, o seu mais caro aos pés do Senhor Jesus. O seu coração, a sua força, o seu vigor, o seu entendimento, você vai derramar diante do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Assim como é que é o seu nome? Assim como Jarbas, tem mais gente, vem para cá. Enquanto o louvor canta, este é o momento de você derramar o seu melhor. Aramanaias, toriandaraias. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida. Glória a Deus. Meu estado. Vem para cá, vem. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está presente. Tentando ver meus sonhos cancelados. Este é o momento de começar algo novo na sua vida. É um capítulo novo na sua família, na sua casa. E Deus quer começar por você. É através do seu coração que Deus quer fazer uma obra. Este é o momento. Mestre, não há outro que possa fazer. Há uma história linda que Deus quer iniciar na sua vida. Há uma página em branco para a gente começar a escrever uma nova história. Há um milagre de Deus esperando por você. Não saia daqui nesta noite sem provar deste milagre. Não saia, eu sei que está uma luta aí para você sair do seu lugar. Mas o Espírito Santo está aqui falando, é hoje, é agora, este é o momento. Deus quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Oh, aleluia. É noite que Deus quer ressuscitar os sonhos, ressuscitar a vida. Essa noite, não perca a oportunidade. Pergunta a pessoa que está aí ao seu lado se ele quer ajuda para vir à frente. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Aleluia. Sonhos cancelados. Eu queria desafiar você que tem um sonho que morreu. O sonho está sepultado. E você quer ressuscitar e quer começar algo novo. É um sonho, é um desejo, é um anseio.
Vem aqui aos pés do Senhor Jesus. Fica aqui à minha esquerda. Coloca isso diante do Senhor. É um sonho, Senhor, que eu tenho. Morreu, eu quero ressuscitar, eu quero começar de novo. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Hoje é o momento oportuno para começar algo novo na sua vida. Hoje é um momento que Deus quer ressuscitar sonhos, ressuscitar vidas, ressuscitar relacionamentos. E você não fique aí, venha para cá. Tem um sonho, pastor, que eu perdi, já não tenho mais aquilo no meu coração. Deus está querendo ressuscitar. Sai do seu lugar, fica aqui à minha esquerda que eu vou orar por isso. Noite de começar algo novo, noite de escrever nova história. Sai do seu lugar, uma família, um filho que desviou. É noite de Deus trazer de volta, tirar do sepulcro e trazer para a mesa. Esse que você orou bastante, que está desviado, este é o momento de você entregar aos pés do Senhor Jesus. Sai do seu lugar. Outra coisa, se o seu testemunho, o seu último testemunho que você deu foi quando você se converteu, Deus quer fazer algo novo para acender a chama no seu coração. Sai do seu lugar, ressuscita a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Faça algo. Jesus está aqui. Ele veio. Agora nós precisamos fazer algo, nós precisamos preparar algo para Ele. Araias, araias. Eu vou orar com os irmãos que veio aqui, primeiro com esses que estão aqui à minha frente, o Jairo e todos que estão aqui, vocês que estão ao lado deles. Oriente aí para eles repetirem comigo a oração. Repita comigo bem alto: Senhor Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor veio e eu quero apresentar ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor e dar o melhor. Eu quero derramar, assim como Maria, o melhor. Eu quero derramar o meu coração, a minha vida. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Entra, Senhor, no meu coração. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu quero viver para te servir. Como Marta, eu quero viver para testemunhar o milagre do Senhor na minha vida. Como Lázaro, as pessoas vão ser atraídas para o Senhor através do meu testemunho. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essas vidas preciosas, por esse bálsamo, ó Deus, por este vaso precioso que está sendo entregado nas tuas mãos, Pai. Toma em tuas mãos a vida de cada um deles, meu Deus, que essa semente possa germinar e eles vão gerar frutos a 100 por 1, porque a tua palavra diz que se conhece a árvore pelos frutos, e eles vão ser árvores frutíferas que vão dar frutos para o Senhor Jesus. São futuros líderes de células, são futuros influenciadores com o testemunho de poder que o Senhor está dando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós os abençoamos, meu Deus, e nós os abraçamos para esta família da fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês que estão aqui, vira para frente para a igreja agora, vira para frente, vira para frente, vira para frente. Essa é a sua família, essa é a sua família. Vocês, igreja, recebam esses amados irmãos com uma salva de palma calorosa. São os nossos irmãos em Cristo, em nome do Senhor Jesus.
Pai, eu quero orar agora por esses, meu Deus, que vieram aqui à frente. Pai, um sonho, meu Deus, algo que morreu, algo, Senhor Deus, que adoeceu, algo que apodreceu, algo que não tem mais esperança, mas o capítulo 11 está sendo fechado nesta noite. O capítulo 11 está sendo fechado nesta noite. O Senhor está começando o capítulo 12 na vida deles. O sonho vai ser ressuscitado. Essa família vai ser visitada. Essa vida vai ser visitada. Pai, tudo que está morto nós repreendemos agora e declaramos vida, Pai, sobre cada um, sobre cada casa e cada família, Senhor. Meu Deus, tudo que está criando empecilho, tudo que é barreira, tudo que, Senhor Deus, está estagnando, tudo que está amarrando, tudo que está prendendo essas vidas, tudo que está, Senhor Deus, travando, acorrentando, escravizando, nesta noite passa, Pai, a espada de fogo do Senhor, queima, Senhor, quebra, anula, estão liberados, Senhor. Eu estou abençoando essas vidas, meu Pai, e esta bênção significa: vocês estão autorizados a prosperar, a progredir, a avançar, a conquistar, a começar um novo capítulo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa do seu lado. Fala: um novo capítulo, vai começar um novo capítulo. É um novo capítulo, um novo capítulo na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senta um pouquinho.